bem-vindas por Neymar Márcio Iga, terapeuta de São Paulo, capital, especializado em autoconhecimento, onde a gente trabalha com algumas terapias, como a reflexologia, constelação familiar, reiki, radiestesia cósmica, shambhala, quiropraxia, né? E outras terapias também que ajudam no bem-estar físico, emocional e espiritual. Agora vamos à apresentação do nosso humano de jornada, Regis Wolff. Seja bem-vindo, Regis. Obrigado, Márcio. Então, eu sou reflexoterapeuta, eu moro aqui em Cotia, atendo em Pinheiros e também atendo a domicílio em toda a Grande São Paulo. Eu aplico reflexologia podal, auriculoterapia, quiropraxia, o Body Mind Talk e sou acadêmico de fisioterapia. E estou com outros cursos em andamento também, né? Daqui a uns tempos já vou estar aplicando mais algumas técnicas além dessas. E o objetivo da live de hoje, né, é falar sobre a reflexologia no tratamento da depressão, né? A gente vai fazer um bate-papo, né, Márcio? Uma troca de experiências que a gente tem tido com a reflexologia podal e a reflexologia das mãos, que é desenvolvida pelo Márcio, né? Que o Márcio desenvolveu. Legal, Regis. Então, aí começa aí falando pra gente aquela questão que você viu aí, a parte científica, né? Fica à vontade aí, Regis. Então, aqui dei uma pesquisada nos artigos, né? Aí eu encontrei aqui no Google um artigo do Hospital Albert Einstein que fala sobre a depressão, na visão geral da depressão, né? Distúrbio mental caracterizado por depressão persistente ou perda de interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia. As causas possíveis incluem uma combinação de origens biológicas, psicológicas e sociais de angústia. Cada vez mais as pesquisas sugerem que esses fatores podem causar mudanças na função cerebral, incluindo alteração na atividade de determinados circuitos neuronais no cérebro. A sensação persistente de tristeza ou perda de interesse, que caracteriza a depressão, pode levar a uma variedade de sintomas físicos e comportamentais. Estes podem incluir alterações no sono, alterações de apetite, nível de energia, concentração, comportamento diário ou autoestima. A depressão também pode ser associada a pensamentos suicidas, e a base do tratamento geralmente inclui medicamentos, psicoterapia ou a combinação dos dois. Também, segundo a OMS e o Ministério da Saúde, recomenda-se tratamento de problemas de ordem emocional com terapias integrativas, né? E a reflexologia, a auriculoterapia está entre elas. Cada vez mais as pesquisas sugerem que esses tratamentos eles podem normalizar alterações cerebrais associadas à depressão. Sintomas. As pessoas podem ter no humor ansiedade, apatia, culpa, descontentamento geral, desesperança, mudanças de humor, perda de interesse, ou perda de prazer nas atividades, solidão, tristeza, tédio ou sofrimento emocional. No comportamento, agitação, a pessoa pode praticar automutilação ainda, nos casos mais graves, choro excessivo, inquietação, irritabilidade ou isolamento social. Alterações no sono, a pessoa pode ter despertar precoce, excesso de sonolência, insônia, ou sono agitado. A pessoa pode ter, por exemplo, pesadelos durante o sono, acordar desesperado, ganho de peso ou perda de peso, falta de concentração ou lentidão durante as atividades desenvolvidas pela pessoa. Também pode sentir no corpo fadiga ou fome excessiva. Também é comum o abuso de substâncias, falta de apetite, pensamentos suicidas ou repetição incessante de pensamentos, aquela síndrome do disco quebrado. Antigamente o disco de vinil, ele riscava e ficava repetindo o mesmo trecho da música. E no caso da depressão, a pessoa pode ter também os mesmos pensamentos repetitivos vindo vez após vez. Embora a pessoa ela não queira sentir aquilo ou pensar naquilo, o pensamento repetitivo persiste. E a questão do abuso de substâncias, que a pessoa pode acabar entrando nas drogas e não conseguir sair. Esses são
a parte científica que eu encontrei, né, de uma maneira bem simplificada para que todos possam entender. E como que funciona, Márcio, no caso da reflexologia das mãos? Como que você trataria uma pessoa com depressão? Então, Regis, eu me baseei, né, a reflexologia podal com a reflexologia nas mãos, que é chamada ou manual ou palmal. Então, o que que eu fiz? Isso é uma coisa que já existe, né? Eu peguei os pontos dos pés e transferi para as mãos, exatamente nos pontos, assim, né, mais ou menos aqui na anatomia da mão e do pé, né? Então, por exemplo, a parte do dedão aqui, então seria o cérebro, muito parecido com o do pé, né? O hálux, no caso. Então, Regis, o que que é reflexologia, né? São pontos reflexos que existem nas mãos, nos pés, nas orelhas, na cabeça, e que está mapeado todo o nosso corpo humano. Então, todo o nosso corpo está mapeado nos pés, nas mãos, na cabeça, na orelha, e a gente estimula os pontos correspondentes, né, a determinado órgão, por exemplo, o fígado, né? A gente estimula o ponto do fígado é exatamente no local dos pés, do pé esquerdo, né, abaixo do quarto dedo aqui, ó, nessa almofadinha que a gente fala. E é exatamente no mesmo local dos pés. Então é muito parecido. E assim, eu percebi, Regis, que pelo estímulo nas mãos, o resultado é mais rápido. A gente não estimula tanto tempo quanto os pés, né? E a própria pessoa pode fazer. Então, o que que eu faço, Regis? Eu faço primeira sessão, segunda sessão, né? Com a pessoa, né? Para ensinar os pontos, a pressão exata, a localização. E eu ensino ela a aplicar, a se auto-aplicar para não ficar tão dependente do terapeuta. Então, uma dica que a gente pode dar, né, Regis, a questão da terapêutica, da reflexologia para tratamento da depressão, os pontos básicos, né? Hipotálamo, hipófise, né, que é a região aqui do dedão, hipotálamo é a região um órgão do sistema nervoso, né? E a pineal, que é do sistema endócrino, né, ou glandular. Então, são os pontos básicos. Mais suprarrenal, né? Então, e circulação. Então, um ponto que ajuda bastante, Regis, na questão dos pensamentos negativos. Pensamentos negativos podem levar a pessoa à depressão. Então, se ela estimular o hipotálamo, então o hipotálamo eu vou mostrar aqui no dedo, ó. Fica entre a unha, né, e a carne aqui, bem, né, exatamente no meio. Então, você estimula com a caneta ou com o próprio dedo. Então, você estimula o ponto do hipotálamo e ele alivia bastante, Regis, na questão dos pensamentos negativos. A pessoa começa a ter clarear a mente. E aí causa um certo alívio na depressão, inclusive. Quando a pessoa para de pensar negativamente, né? Então, é um ponto aí que a gente dá uma dica, né, para a pessoa que está assistindo, né, a pessoa que está assistindo, estimular o ponto da hipófise. Então, lembrando aqui, entre a unha e a carne, não sei se vocês estão vendo, bem no meio aqui. É exatamente no mesmo ponto do pé, né, Regis? E aí, pode continuar, Regis. Qual a dica que você dá, né? A questão da terapêutica podal. No caso da reflexologia podal, por exemplo, que pontos que a gente poderia estimular, né? A sequência de pontos, ela é bem extensa, né? No caso da reflexologia podal, a gente também estimularia o hipotálamo, né? Até tem alguns vídeos que eu ensino alguns pontos semelhantes, né? Porque é muito semelhante, de fato, a reflexologia podal da reflexologia das mãos. De uma maneira geral, a reflexologia podal, a gente pegaria sistema circulatório, sistema urinário, pulmão, a válvula iliocecal, fígado, rins, sistema endócrino, mais hipófise, uma ênfase na hipófise, né, também, porque o hipotálamo e a hipófise trabalham em conjunto. Então, a gente deve estimular com mais ênfase o hipotálamo e a hipófise, e também o sistema digestório, por causa da produção de serotonina, que é produzido pelo intestino. Então, a gente trabalha bastante o intestino para aumentar a produção da serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, muitas pesquisas indicam que a serotonina é o hormônio responsável pelo nosso bem-estar. Se falta serotonina, a gente fica triste, né? Fica com o humor deprimido, e o estado depressivo ele pode piorar muito na falta da serotonina. Então, por isso, devemos estimular bastante os intestinos. Eu tenho no meu Instagram, quem entra no meu Instagram tem lá pontos de depressão. Então tem alguns pontos, não tem todos esses pontos aqui, mas tem alguns pontos que se a pessoa estimular
no pé, no seu próprio pé, ou no pé da família, ela vai ter uma melhora do que ela está sentindo ou do que os familiares estão sentindo. Deixa eu pegar o pé aqui. Por exemplo, a pessoa, quando tem depressão, uma das coisas que pode fazer piorar o estresse, né? Esses pontos de tensão, aqui, né? Atrás do maleolo aqui, também aqui na lateral, esses 3 pontos, né? Mais ou menos aí uns 30 segundos cada ponto. Eu normalmente pego 30 segundos num pé, depois 30 no outro, 30 em um, depois no outro, depois no outro, depois no outro. E pontos do sistema circulatório, sempre depois estimula as canaletas, né? Para jogar na circulação aqueles hormônios para aliviar o estresse que a gente vai trabalhar nesses pontos aqui. Aí, ó, o Neymar fez uma pergunta aqui. Quanto tempo de sessão na mão? Então, o Neymar, nas mãos, como a mão ela é mais sensível do que o pé, a gente não estimula tanto tempo nas mãos os pontos. Por quê? Porque é muito sensível, né? A dor é mais intensa. Então, a gente estipula entre 30 segundos a 1 minuto no máximo, o estímulo em cada ponto, porque a dor é muito intensa. Então, aproveitando aqui, Regis, você falou da hipófise, né? Então, 2 pontos importantes. O hipotálamo, né? Que é aqui entre a unha e a carne. E a hipófise é bem no meio do rodamuinho. A mesma localização dos pés. Então, aqui no dedão, bem no rodamuinho, aqui bem no meio da digital, né? Você estimula a hipófise. Então, estimulando esses 2 pontos já ajuda bastante na questão dos pensamentos negativos. E ajuda, de certa forma, a aliviar a depressão. Claro que para um tratamento, né, Regis? Precisaria fazer uma avaliação, né? A gente pegar os pontos. Não dá para ensinar a pessoa a estimular aqui durante a live. Mas alguns 2 pontinhos básicos. Hipotálamo, entre a unha e a carne, e a hipófise bem na digital. Estimulando esses 2 pontos, vocês vão perceber que vai dar um alívio muito grande na questão dos pensamentos negativos. 30 segundos a 1 minuto cada ponto. Se o pessoal quiser fazer pergunta, é só digitar aí no chat, tá? Fique à vontade. E no caso também, né, a questão do tratamento com o terapeuta, né, ele é muito importante procurar, né, o terapeuta por causa da questão do conhecimento técnico que a gente tem para poder ajudar a pessoa. Por exemplo, tem a relação dos órgãos com as emoções, né? Por exemplo, o intestino. A pessoa provavelmente está com uma baixa produção de serotonina por causa de alguma mágoa que ela não consegue perdoar. Aí ela não consegue levar a vida adiante, fica magoada, não consegue resolver. Aí, sozinha é difícil, né? A pessoa se dá conta, né? Quando a pessoa procura o terapeuta, a gente dá um feedback. Olha, você passou aí por uma situação em que você foi magoada e que você não está conseguindo resolver essa mágoa, você está com raiva de alguém e não está sabendo lidar. Então, no caso do terapeuta, a gente vai ajudar a pessoa a lidar com esse problema para que possa tocar a vida para frente. E não só a questão da mágoa, né? Talvez o medo de se expressar, insegurança, irritação, muitos fatores podem estar contribuindo para a pessoa estar desenvolvendo essa depressão. Então, por isso que é importante procurar o terapeuta. A gente ensina os pontos, né? Como dever de casa, para a pessoa melhorar mais rápido, para aliviar aquilo que ela está sentindo. Mas a terapia ajuda o cliente a saber lidar com aquela situação ou a resolver. Então, lembrando, né, Regis, que nem sempre a depressão, a origem está no emocional. Tem depressão que a origem está no físico mesmo, no sistema hormonal. Por exemplo, cheiro de tinta, o cheiro de algum combustível, por exemplo, tem aquele cheiro muito forte. Então, as pessoas podem estar em depressão só sentindo o cheiro ou da tinta ou de algum combustível. E o que seria no caso? Seria uma coisa física, seria o chumbo. Na casa de tinta, o chumbo, né, esse cheiro de tinta, esse chumbo causa alteração no sistema hormonal e daí pode causar depressão. Então, nem sempre a origem da depressão é emocional, pode ser físico também, como esse exemplo que eu acabei de citar. Tem uma pergunta aqui, ó, um momentinho só. A Cristiane Wolff, é a esposa? Sim. Ô, Cristiane, bem-vinda, Cristiane.
Qual o tempo da sessão toda das mãos? Então, Cristiano, como eu havia dito, cada ponto a gente estimula no máximo 1 minuto. Então, se você pegar 10 pontos em cada mão, por exemplo, seriam 20 minutos. Esse seria o tempo, né, de estímulo nas mãos. Como havia dito, nas mãos ela é muito mais sensível, então o tempo tem que ser mais reduzido. Pode continuar, Regis, por favor. No caso da depressão, essa questão de cheiro, é por isso que às vezes a pessoa quando tem depressão, ela se queixa com acessibilidade, ela fica mais, como que mais enjoada? Seria Então isso? a questão do chumbo, né, Regis? Então, o chumbo é uma substância que tem na tinta, né, que vem através do odor, a pessoa inala e pode causar alterações no sistema hormonal. E aí causa Ah, depressão. Então, qual glândula pode estar afetada? Principalmente a hipófise. A gente expira, ela adentra, né, pela face e pode atingir até o cérebro, né, porque a hipófise fica bem no meio do cérebro. E aí pode causar uma depressão também, tanto a hipófise quanto a pineal. Hipotálamo pode se alterar com um simples cheiro, né, que tem essa substância do chumbo. entendi. Isso eu não sabia, mas isso é novo para mim. Obrigado Então, né, pela Regis, só informação. lembrando, né, que a gente se formou no IOR, né, o Rosi, aqui em São Paulo. Aham. Então, isso foi uma das aulas do físico, inclusive, do sistema, né, glandular, que ele deu essa dica pra gente, que nem Ah, tá, sempre entendi. a origem da depressão é o emocional, pode ser físico. Entendi. Tá bom. E no caso, como que a gente pega a pineal? A Como é pineal, que a então gente vamos pega lá. na mão? Isso, a pineal. Tem aqui, né? Então, mostrando aqui o lado externo e o lado interno do dedão. Então, a pineal é exatamente no mesmo ponto do pé. Tem as unhas, é bem no cantinho aqui, ó. Está vendo? Dos dois cantinhos entre a unha e a carne, bem aqui na junta. Então, a pineal são dois pontos, né? Então, seriam esses dois pontos aqui. Você estimula com a caneta, né? Ou algum outro instrumento. Aqui e aqui. Ou com o dedo mesmo, né? Você pode pegar as duas pontas de uma vez só. Então, é bem semelhante ao pé, né? No dedão. Entendi. E no caso, a pineal, quando a pessoa está com a pineal desequilibrada, ela, por exemplo, tem variação de humor, né? Também pode Exatamente. dormir, acordar Isso. várias vezes durante a noite. Então, se Exatamente. você que está vendo a live, né, volta lá no vídeo e a live vai ficar gravada, né? Volta lá no vídeo, pega lá na tua hipófise, que ajuda a aliviar a questão da variação de humor e a dificuldade para dormir, né? Vai começar a dormir melhor. Aí pode até combinar com o hipotálamo que a gente ensinou, Isso. a hipófise e os pontos de tensão na lateral, que já consegue sentir um grande alívio, né? Então, Regis, o que eu percebi nas minhas aplicações nas mãos é que você estimulando o hipotálamo, né, que está relacionado ao sistema nervoso endócrino, né, o glandular, você estimula o hipotálamo e a hipófise, você já estimula o sistema nervoso e glandular ao mesmo tempo. Como a hipófise é a principal glândula, né, do sistema hormonal, então você estimulando a hipófise, você já dá uma boa equilibrada no sistema nervoso e glandular. Só nesses dois pontos, hipotálamo e hipófise. Aquilo que a gente aprendeu uma vez, a gente foi considerado num simpósio, né, de trabalhar a família, né, como que o sistema nervoso, o chefe do sistema nervoso hipotálamo, o chefe do sistema endócrino, a hipófise, né? Então, cada órgão tem lá a Exatamente. sua parte central que a gente estimula, cada órgão, cada sistema tem lá o seu órgão principal que a gente estimula, para chamar todos os outros para o trabalho, né? Aí ajuda a Bem equilibrar lembrado, tudo isso. Regis. É isso mesmo. Se o pessoal quiser fazer perguntas, fique à vontade. Neymar, Cristiane, respondidas as questões, digita aí para nós. O que mais, Regis? Vamos lá. E no caso, por exemplo, né, o pulmão, por que a gente deveria estimular o pulmão, Márcio, no tratamento da depressão? Pulmão, né, está relacionado à tristeza, né, Regis? Então, o órgão correlacionado à tristeza é o pulmão. Então, você estimulando os pulmões, aqui na mão seria bem parecido com o dos pés.
Então, seria essas almofadinhas aqui, né? Embaixo de todos os dedos, ó. Então, nessa junta aqui de todos os dedos da mão, né? Você estimula a almofadinha aqui na parte interna. Então, está relacionado aos pulmões. Bem idêntico ao teste, né? Isso, exatamente. Essa área toda, né, na almofada. Isso. Então, o ponto lembrando que doe que mais, se a pessoa... né? Pode falar, Regis. Se a pessoa tiver com dificuldade de expressar os sentimentos, tristeza, vai doer bastante essa área, né? E pode doer tanto a área toda quanto algum ponto álgico que você encontrar, ele pode doer mais, né? Então a gente trabalha toda essa área aqui. A gente faz um mapeamento, né, Regis? O famoso mapeamento, né? Mapeia toda a área aí dos pulmões, das almofadinhas, e onde doer mais você muda. Tanto no pé quanto nas mãos. Até tem umas pessoas que começam a chorar, né? Quando a gente estimula, né, o pulmão. Aí ela coloca tudo para fora e às vezes sai se sentindo aliviada. E às vezes uma sessão de reflexologia pode ser transformadora para a pessoa. Sim. É uma pergunta que é, Neymar, quando eu massageio o pulmão nas mãos, as pessoas se sentem mais relaxadas? Sim, o Neymar, com certeza. Então já alivia bastante a questão da tristeza. Então a gente pode comentar também, né, Regis, da questão da ansiedade, né, que também é um dos sintomas da depressão. Então o ponto da ansiedade seria a suprarrenal. Então a suprarrenal nas mãos, entre o segundo e o terceiro dedo aqui, tem terceiro, exatamente o mesmo lugar dos pés. Então você estimulando assim, né, de uma maneira horizontal, né? Você faz uma pressão com a caneta ou com o próprio dedo e vai causar uma dor assim, bastante intensa para quem está ansioso. É o mesmo dos pés, né, Regis? Sim, é interessante. Bem legal, né? A questão das mãos. De vez em quando eu pego alguns pontos das mãos, pego algum mapa também, né? Também como os pontos de reflexologia é bem semelhante. Aí não é muito difícil de aprender para quem já trabalha com reflexologia podal, né? No caso aqui, né? Seria aqui mais ou menos. Exatamente, bem Nesse semelhante, é sentido. igualzinho. É só você transferir dos pés para as mãos, tanto do lado interno quanto externo. Exatamente os mesmos pontos, a mesma localização anatômica. Sim. E um ponto semelhante que tem relação com a ansiedade, né? O plexo solar, que também tem relação com pensamentos repetitivos, né? A pessoa e dificuldade para se concentrar. A pessoa é tão ansiosa, ela pega lá um jornal para ler, uma revista para ler, está lendo algum assunto e não consegue se concentrar na leitura. Aí a mente vagueia, aí ela tem que ler várias vezes a mesma coisa. Aí pega lá, igual a suprarrenal, só que sentido, só muda o ângulo, né? E normalmente dói mais, né? Quando a gente faz esse movimento aqui. Isso. Dói bastante a suprarrenal, a gente mexe, dói mais ainda. Então, né, só para focalizar aqui, Regis, o ponto da suprarrenal do plexo solar é exatamente o mesmo. O que diferencia é o ângulo que você estimula, né? Então, entre o segundo e o terceiro dedo é o mesmo ponto tanto da suprarrenal, claro. Então, a suprarrenal você estimula do modo horizontal, né, reto, e o plexo solar você dá uma inclinadinha para cima e estimula agora aqui para cima. São dores diferentes, né, Regis? Só ler um comentário aqui do Neymar. Tem lógica, estresse ligado à secreção de adrenalina pela suprarrenal. Exatamente, Neymar. Belo comentário. Pode continuar, Regis. No caso também, né? E a questão dos rins, onde seria os rins no sistema? Exatamente no meio da palma aqui, Regis. Bem no meio da palma. Inclusive até tem umas linhas aqui que cruzam, formam um ponto. Então pode mapear essa área e estimular o ponto que é mais dolorido. É bem parecido. E todos os pontos é de 30 segundos
Nossa, né? A emoção que está relacionada ao rim e a questão do medo. 30 segundos a 1 minuto nas mãos. Isso porque a dor é muito forte, né? O ponto das mãos é mais sensível. Então, 1 minuto é o suficiente. Entre 30 segundos a 1 minuto. Tá, entendi. Pessoal que quiser fazer pergunta, só digitar aí no chat. Sejam bem-vindos de volta. Pode continuar, Regis, por favor. E no caso, quais são os resultados, né, que acontecem? Normalmente a pessoa chega com depressão, normalmente quais são os resultados? Quanto tempo mais ou menos na reflexologia das mãos? A gente está o mesmo esquema na real de 8 sessões, né? Então não tem um tempo certo, né? Vai depender muito da reação. Tem um comentário da Cristiane, todos das mãos ou alguns diferentes? Não, Cristiane, são exatamente no mesmo local.